Se você vai prestar concurso público ou vestibular, sabe que o dia da prova pode ser um pouco tenso, não é mesmo? Mas dá pra gente diminuir um pouco essa tensão. Para estarmos bem no dia da prova, vamos voltar um pouco a fita, porque a preparação ela começa no dia anterior. É importante, gente, que na véspera da prova eu evite estudar, exceto frequentar aquelas chamadas aulas dicas, que alguns cursinhos oferecem. Por exemplo, o cursinho onde eu trabalho, a gente tem uma aula dica super bacana, que é descontraída. Muitas vezes a gente realmente acerta questões do vestibular, até mesmo aquelas iguaizinhas, aquelas no ângulo. É bastante favorável. Mas quando eu saio dessa aula, eu não devo mais me preocupar com a prova. É muito pouco provável que ficar pensando na prova vá fazer brotar um conhecimento na minha cabeça ou alguma questão da prova. Isso é muito mais provável que me deixe mais ansioso, mais tenso e dificulte o meu bem-estar neste dia. Além disso, gente, na véspera da prova é importante eu evitar comer fora de casa. Porque quando a gente come fora de casa, nós estamos muito mais sujeitos a termos uma intoxicação alimentar. E nós não queremos que no dia da prova o seu papel, na verdade, seja este aqui. Sendo assim, legal é comer aquela comida caseira, feita pelo pai, pela mãe, pelo avô, pela avó, com muito carinho, com muito amor, que vai nos ajudar a ter bem-estar. Mas, João, um dia antes da prova eu vou estar muito nervoso. Eu quero descontar na comida. Gente, não é descontando na comida que a gente vai tirar essa ansiedade. Uma boa dica é: que tal a gente fazer 1 hora de atividade física? Por exemplo, uma caminhada. Convide o seu pai, a sua mãe, algum primo, um amigo e faça 1 hora de caminhada. Faça o alongamento da forma adequada e você vai ver que você vai ter muito bem-estar com essa atividade física. O exercício físico libera endorfinas, que causam bem-estar, aumento da circulação sanguínea, disposição e tranquilidade. E se você, por exemplo, não puder fazer uma caminhada porque você tem algum problema em articulação do joelho, do fêmur ou coisa parecida, procure um profissional de educação física. Ele pode te orientar a fazer algum tipo de exercício que não vá te prejudicar e que possa te trazer esses benefícios. Quando chegar à noite, gente, é muito importante também que a gente tente dormir bem. Se você seguiu as táticas anteriores, é bem provável que você já tenha mais de meio caminho andado para isso acontecer. Você deve dormir a sua quantidade de sono normal, Se você precisa de 7, 8 horas por noite para estar bem, você deve dormir essa quantidade de horas. Então vamos supor que você vá dormir umas 11 horas da noite, para no outro dia acordar lá pelas 7 horas da manhã. Uma dica muito legal, muito interessante é: umas 2 horas a 3 horas, às vezes, antes de dormir, deixe a iluminação do ambiente mais baixa, aquele abajurzinho meia luz, para o seu cérebro entender que está de noite e produza bastante do hormônio melatonina, que vai te relaxar, vai te anestesiar, vai te preparar para uma noite de sono adequada. Evite comidas pesadas que podem ser indigestas e que talvez por isso causem alguma insônia. E também é legal que você dê uma descontraída nessas 2 a 3 horas na qual se prepara para dormir. Por exemplo, vendo um filme, vendo uma série. Mas atenção! Não é tão interessante, embora seja uma questão individual, que você veja alguma coisa muito pesada, que te dê medo, que faça você liberar muita adrenalina, que te deixe muito eufórico antes de dormir. Então, assim, algumas dicas legais são as comédias românticas. Se você quiser ver um filme, por exemplo, que tal o Diário de Bridget Jones? E se você quiser ver uma série, tem algumas de comédia muito legais. Modern Family, How I Met Your Mother, Friends. São aquelas séries que você vai descontrair, vai relaxar para ter uma noite de sono como um lindo bebê. Bom dia! Agora chegou a data da prova. Nesse dia, muitas pessoas acordam e ficam remoendo aquela prova na cabeça, super ansiosos, não conseguem pensar em outra coisa. Nós precisamos tentar espairecer.
Que tal, por exemplo, mais uma vez fazer uma caminhada de 1 hora? Essa caminhada de 1 hora no dia da prova, ela é sensacional. Essa caminhada, gente, ela vai te deixar com bastante bem-estar, bastante liberação de endorfina. Você vai ter bastante tranquilidade e também bastante disposição. Mas, João, se eu ficar muito tranquilo, eu não vou querer dormir na prova? Gente, você acha que você vai conseguir dormir na prova? Um pouco de tensão não tem como você não ter. Então a gente tem que aproveitar dessa caminhada para ter aquela tranquilidade que vai ser necessária no dia da prova, no momento da prova. Porque às vezes eu erro uma questão e tudo bem, gente, ninguém gabarita a prova. Eu tenho que estar bem, com bem-estar, senão eu começo a ficar muito preocupado. É um momento que eu tenho que tentar evitar essa preocupação que é desnecessária. Se você quiser, por exemplo, faça um teste quando você fizer um simulado. Eu, por exemplo, tenho alunos que me perguntam sobre isso. Uma vez uma aluna me perguntou: João, o que eu posso fazer ali no dia do simulado para tentar estar melhor, menos ansiosa, menos preocupada? Eu falei para ela: faça um teste de repente ali entre 9h30 e 10h30 da manhã, fazer uma caminhada de 1 hora com algum amigo, com algum parente, com seus pais. Você vai ver que durante a prova você vai ter mais disposição, vai estar bem mais tranquila. Na semana seguinte ela veio me falar: nossa, João, realmente eu era outra pessoa no simulado. Viu como isso pode fazer bem? Agora, e na hora do almoço, hein? O que será que eu vou comer? Eu olho para um lado e vejo um prato, nossa, que delícia! E às vezes eu olho para o outro que não me apetece tanto. Qual comer? Ai, João, eu adoro uma feijoada. É, gente, mas no dia da prova não é interessante que a gente coma comidas muito pesadas, que sejam muito indigestas. É mais interessante que a gente coma um arroz integral, um macarrão integral, alguma carne tipo um filé de frango, saladas. E atenção, o que eu devo evitar comer? Existem alimentos que, por incrível que pareça, roubam a nossa energia. São alimentos que, por exemplo, fazem o açúcar aumentar muito depressa no sangue e depois ter uma queda muito abrupta, nos dando uma sensação de cansaço. Eu devo evitar refrigerantes, devo evitar farinha branca, então aquelas massas mais refinadas, doces industrializados, uma bolacha ou biscoito recheado durante a prova, meu Deus! As frituras, de uma forma geral, podem ser indigestas também. E atenção, gente, eu sei que isso vai parecer um pouco chocante para você, mas não é muito legal que você consuma energéticos antes ou durante a prova. Mas, João, eu já vi até na propaganda da TV que o energético pode te dar asas. Gente, entre nós, você confia tanto assim nas propagandas de televisão? Veja uma propaganda antiga, o que dizia: Survey: more doctors smoke Camels than any other cigarette. Os energéticos, gente, também vão entrar nessa questão de aumentar muito rapidamente o açúcar do sangue e causar uma queda subsequente que vai te deixar um pouco mais cansado. Além disso, o excesso de estimulantes do energético pode prejudicar a sua concentração ao invés de ajudar. Lembre-se, gente, que a cafeína ela pode ser interessante em pequenas dosagens e não em dosagens muito elevadas. Aí você fala: João, então eu devo tomar um café exatamente durante a prova? Vamos para aquilo que é interessante eu comer no dia da prova. No dia da prova, gente, durante a prova, é mais interessante que eu coma, por exemplo, alguns cereais integrais, talvez aveia, amendoins, né? Alguns grãos são muito interessantes também, nozes e, por exemplo, o chocolate preto, que tem alto teor de cacau. Tem que ser aquele com em torno de 70% de cacau, que é o mais amargo. Esse chocolate, gente, além de dar esse estímulo que você também encontra naquela pequena dosagem do cafezinho, estudos mostram que o chocolate preto aumenta a irrigação sanguínea cerebral, a sua capacidade de raciocínio e visão por aproximadamente até umas 2 horas. Então,
que alimento interessante para eu consumir durante a prova. Claro, gente, que tudo isso nós estamos falando dentro de uma condição normal do ser humano. Você se conhece, você tem o seu acompanhamento. É sempre interessante a gente estar conversando com o médico ou com o nutricionista, porque talvez determinados alimentos possam não cair muito bem para você. Se você seguir todas essas dicas, gente, eu tenho certeza do fundo do coração que a sua chance de sucesso ela é muito maior. E se você gostou desse vídeo, inscreva-se no nosso canal. Toque o sininho para receber avisos de novos vídeos. Compartilhe, e eu quero ver você compartilhar até com seu concorrente, mostrando que você é um ser humano realmente diferenciado e que merece muitas coisas. Transforme.